Fala galera, beleza? Meu nome é Daniel, canal Tomei de Anime e vamos falar de Kenja no Mago. O 12º episódio acabou, ou seja, primeira temporada. Tudo indica que deveria pelo menos ter uma segunda temporada. Vamos ver se vão comprar isso, vamos ver se vão vender isso, né? Mas a história não acabou, então meio que as pessoas vão esperar uma segunda temporada, né? Assim como tá tendo Yusha, que não confirmou a segunda temporada. Kenja no Mago também não confirmou. E eu não vou fazer uma review final se o anime não acabar de fato. Então isso aqui novamente, é uma análise. Também um pouco do anime, mas bastante sobre o último episódio, né? Uma coisa que eu preciso valorizar bastante que já no Mago, a direção com relação à piada, com relação à comédia. Esse diretor, ele tem tudo pra ser um bom diretor de comédia, sabe? Realmente, ele sabe fazer isso num anime que não é necessariamente comédia. Então, eu acho que esse cara merece uma oportunidade em animes de comédia. Eu acho que ele vai se desenvolver muito bem lá. Ele também sabe fazer coreografia de batalha, ele também sabe fazer ação de uma maneira geral. Eu vejo um bom futuro pra esse cara. Esse cara não tá de bobeira no mercado, não. Ele realmente sabe o que tá fazendo. E nesse episódio, meio que ele mostrou um pouco de tudo isso aí, né? Porque ele terminou boa parte do episódio, boa parte do final do episódio foi bastante sobre comédia, né? Sobre piada, principalmente depois dos créditos, né? Que teve uma piadinha ali. Ele sabe o timing cômico, ele sabe sair do sério e ir pra piada, e sair da piada e ir pra coisa séria, entendeu? Então isso me surpreende positivamente aqui em Kenja no Mago de uma maneira geral. Eu acho a história em si muito clichê, muito básica. Não acho que seja uma coisa assim excepcional. Ela consegue trabalhar algumas coisas, principalmente com relação à noção de poder, comparação, na verdade, de poder. Então, por exemplo, nesse episódio, a gente teve isso bem claro na batalha do Shin e a galera dos Ultimate Magicians. E você vê que eles estão num nível muito abaixo, eles estão matando o demonoide a dar com pau, mas eles estão num nível abaixo, né? Bem abaixo do Shin. E você consegue perceber que em determinado momento essa fraqueza deles pode atrapalhar, né? Pode atrapalhar a batalha de uma maneira geral. Então o anime consegue abordar essa questão do quanto você num estado muito superior, num nível muito superior, você acaba não percebendo o quanto a pessoa está abaixo de você e o quanto ela pode estar correndo risco, perigo, por exemplo, ao estar próximo de você. Então vamos supor que você passe isso para qualquer coisa na vida onde exige uma maturidade muito grande, né? Se você tiver pessoas que não são maduras e que não vão conseguir lidar com aquilo, provavelmente essas pessoas vão se sentir mal, elas vão perder alguma coisa naquela situação e você pode até ser atrapalhado nessa situação se a pessoa não tem esse nível de maturidade. Vou dar um exemplo. Uma coisa, vamos supor um médico tá dando uma notícia para uma família, né, sobre alguma coisa que aconteceu. Eu tô citando médico porque a Cecilian é médica. Então vamos supor que você tenha essa situação, que exige uma grande maturidade, que exige uma certa experiência, certo? Se você dá isso para um estagiário que nunca falou, se você dá essa responsabilidade para o estagiário que nunca falou, ele vai ter uma dificuldade muito grande, ele pode estragar tudo, né? Então esse episódio ele dá uma abordada nessa questão de níveis, de uma maneira geral. Quando você está num nível muito acima, você acaba não conseguindo identificar necessariamente as falhas de quem está embaixo. Você pode colocar essas pessoas em risco em situações constrangedoras ou em situações que elas não vão saber lidar, ou essas pessoas podem te atrapalhar de alguma maneira, como foi o caso dessa batalha, onde o Shin tem que defender as pessoas e não pode lutar num 1x1 contra a demonoide lá. Como ele não pode lutar no 1x1, ele acabou tendo que defender as pessoas e esses demonoides fugiram. Não é uma coisa extremamente bem abordada, com várias camadas, né? Literalmente objetiva e clara e definida basicamente nesse episódio, né? Porque nos outros episódios essa diferença não estava tão clara, a não ser que o Shin era muito forte, mas o quanto ele poderia colocar em risco as pessoas, isso era um pouco mais complexo. Acho que não tinha isso nos outros episódios, né? E isso também tem o outro lado, né? Também tem o outro lado, que é o lado mostrado pela Cecilian. Porque ela salvou um monte de gente, ela curou um monte de gente, e quando ela viu que ela não conseguia curar uma determinada pessoa, ela entrou em parafuso, ela se sentiu muito inferior ao Shin, porque o Shin conseguiu salvar alguém que ela não conseguia salvar. E ela acabou não percebendo os próprios feitos dela de ter curado uma cacetada de gente nesse processo. Ela acabou olhando para um nível tão alto que ela não consegue se comparar e ela se sente muito inferior, quando na verdade ela tá num nível muito bom, ela tá num nível muito decente, certo? Ela está colaborando, ela está
participando de fato, ativamente da situação, de uma maneira positiva, e ela não consegue chegar a isso porque ela quer se comparar com um nível muito acima. Então, novamente, essa questão dos níveis abordados, só que dessa vez abordado do ponto de vista de quem tá embaixo, não de quem tá em cima, né? E cara, eu me surpreendi por ter pensado isso com o Kenja no Mago, porque até o momento, sinceramente, eu não tinha pensado em muita coisa em Kenja no Mago, era muito treta, porrada e piada. Chegou o momento do casamento dos dois, né, do noivado, etc, que pra mim não agrega muita coisa, não fala muita coisa, né, e pra mim não faz muita diferença. Já nesse episódio não, esse episódio eu realmente consegui pensar algumas coisas enquanto assistia, o que me faz feliz. Por ter acompanhado 12 episódios, pelo menos os 2 aí, ele fez alguma coisa interessante de fato, tirando a comédia. A comédia, quando tentada, foi conquistada com sucesso. Eu acho que realmente, principalmente, como eu falei no final desse episódio, a gente teve as piadas muito boas. A gente tem toda aquela questão desse episódio do Og querendo ser um representante do reino, juntar todo o reino pra lutar contra os demonoides, contra o Oliver Strong. A gente vê ele fazendo isso, a gente vê ele correndo atrás disso, de juntar todo mundo contra os demonoides. É uma ideia interessante de falar como se a gente, na sociedade de uma maneira geral, se a gente tiver um objetivo em comum, a gente pode se unir, né? Mas isso é muito pouco abordado. Vai ser provavelmente deixado para uma próxima temporada, se houver, né? Se houver uma próxima temporada. Imagino que isso esteja sendo desenvolvido em Light Novel ou mangá, não sei como é que tá Kenja no Mago, mas isso deve estar sendo desenvolvido ou já foi, né? E no finalzinho a gente tem a melhor parte do anime como um todo, que é a comédia. A comédia de Kenja no Mago é muito boa. Ela funciona muito bem. Ela trabalha muito bem isso. E, como eu falei, o diretor sabe de sair de momentos sérios para momentos cômicos. Então você tem toda a batalha tá séria, existe risco de morte. Você mostra a Cecília curando as pessoas, você mostra ela tendo dificuldade com isso, você mostra o Aug se preocupando com o Oliver Strong, você mostra tudo isso. E aí você resolve isso. Assim que isso está resolvido, vamos começar as piadinhas. A primeira piadinha, por exemplo, é quando eles voltam pro reino e todo mundo tá sabendo já da situação. As notícias já vazaram pra todo mundo que eles salvaram lá o outro país, né? O Shin fica puto por causa do nome que ele deu pro grupo, né? The Ultimate Magicians, alguma coisa assim. Mas ele fica puto porque ele mesmo tem vergonha do nome que ele deu, né? Mas a galera gostou, aparentemente. Então tá tudo certo. Depois disso tem uns diálogos e tal. Tem uma cena do Oliver Strong com a galera falando, se vocês quiserem se meter com o Shin, então beleza, então a gente vai se meter com o Shin agora. Então agora não adianta vocês querem voltar atrás, vocês vão ter que seguir comigo agora. Mais ou menos isso que ele falou, ó, vocês compraram a briga, então agora vocês vão ter que pagar a briga também. E no finalzinho, a piadinha lá deles chegando todos na casa do Shin, a galera chegando, enquanto o Merlin e a avó do Shin estavam quase se pegando, né? E atrapalha, né? Tipo, moleque inconveniente que chega, né? E é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para receber novas notificações e dá uma olhada nos links aqui no comentário fixado, que eu tenho certeza que vai ter um link que vai ser útil para você, como por exemplo da Amazon, para você comprar mangá às vezes com desconto. Então, você clicando lá, você pode procurar o que você quiser a partir do momento que você clica e você pode comprar o que você quiser, que você vai estar ajudando o canal também, tá? E seja padrinho, porque padrinho colabora diretamente com o canal e tem vantagens, como por exemplo escolher reviews. Sim, você pode fazer uma review ao seu gosto, dependendo do quanto você pagar pra mim. E no mês que vem, provavelmente teremos Sangatsu no Lion, primeira temporada, review. E foi solicitação de padrinho, então você pode ser mais uma dessas pessoas, beleza? É isso, galera, muito obrigado, valeu, falou!